o pai Simão de Jesus, que é da Umbanda, lá de Abaiandava. Ele caminha com a gente já há um tempo. Ele faz parte de uma associação junto Somos Mais Fortes. Eu vou falar um pouquinho de cada um e vamos esperar o Sivaldo chegar. Bom, meu nome é Francisco, eu sou psicólogo e participo aqui em Araçatuba desse caminho do diálogo interreligioso. Então, eu vou apresentar agora o reverendo Paulo. O reverendo Paulo é sacerdote da Igreja Anglicana e já caminha com a gente há algum tempo, acho que é o mais conhecido de todos. Posso falar da sua candidatura, Paulo, ou você fala? Pode sim. Pré-candidatura. Pré-candidato, candidato a candidato do partido do PSOL, tá? E o reverendo Paulo, ele já caminha com algumas lives durante a semana toda, e a proposta dessa live, do tema de quinta-feira, está sendo espiritualidade humana. Bom, o Ricardo Terena já falou um pouquinho, já se apresentou. Eu perguntei um pouquinho o que eu poderia falar. Francisco, o Ricardo não se apresentou, nós já estamos ao vivo, tá? Tá, eu sei. Nós já estamos ao vivo. Você quer que coloque o Ricardo? Falou rapidamente, né? Ele falou algumas coisas aí, mas eu vou então apresentar agora o Ricardo Terena, é da etnia Terena, da aldeia Banana de Mato Grosso do Sul, presidente da ASINDAR, Associação Indígena de Araçatuba e Região. Essa associação tem como objetivo resgatar a cultura indígena e desenvolver projetos de renda através da venda de artesanatos, além do pouso e alimentação para os índios que passam pela cidade. Então, o Ricardo já tem uma experiência e um caminho dentro dessa proposta de valorização da sua etnia, que é importantíssimo, e eu fico muito feliz hoje de ter aqui um companheiro indígena representando e falando um pouquinho da sua raça, da sua etnia. Seja muito bem-vindo, Ricardo. É um prazer muito grande para todos nós a sua presença. Tá ok? Que apresente o coração de todos, tá? E naquele, como já disse no início, tá? Oirê a todos, que significa obrigado, e que vocês sejam bem-vindos, assim como eu sou bem-vindo. Qualquer aldeia que você adentrar, ela sendo terena, você vai receber um caloroso naquele. Obrigado. Ok. Então, agora eu vou apresentar a Beth. Ela é presidente do COMPIR, Conselho Municipal de Promoção da Igualdade Racial, que tem por objetivo promover o reconhecimento das várias culturas, de políticas públicas e de direitos. Então, essa proposta, esse caminho da Beth, não só para... Oi, Beth, está me ouvindo? Estou falando de você. Agora estou ouvindo. Tá. Estou ouvindo. Estou dizendo que o COMPIR tem o objetivo de valorizar todas as etnias, os negros, os índios, todas as etnias. E você está aí na frente dessa proposta já há algum tempo. Seja bem-vinda. Se você quiser colocar alguma coisa rapidamente, fica à vontade. Sim, eu quero sim. Eu sou Beth, estou nessa gestão do COMPIR, e a função do COMPIR não é só dar expressões a todas as formas de cultura e vozes de várias culturas, mas como também promover políticas públicas, tá? E eu represento a sociedade civil organizada, mesmo sendo servidora pública. Muito bem, ótimo. A Beth tem um caminho muito bonito, muito sério, né? Ela já tem algumas experiências importantes aqui na região de Araçatuba. Muito obrigada. Bom, eu que agradeço, Beth. A Isabel Cristina, entra ela aí. Isabel? Bom,
é uma alegria muito grande ter a participação da Isabel. Eu fui quem sugeriu, me encaminhou para a Isabel, e encaminhou a Isabel para a gente, foi a Salete de Brasília, que vocês já conhecem, da URI. Eu pedi para a Isabel colocar um pouquinho do currículo dela. Então, ela é xamã. A Isabel vai participar de uma live proximamente, acho que a gente já está certo, né, Isabel? No dia 30, ela vai falar sobre o xamanismo, tá? E ela é uma xamã. Então, hoje, acho que muita gente pode estar assim, curioso, ela vai falar rapidamente da proposta dela, né? E mais profundamente no dia que ela estiver aqui para falar exatamente sobre isso. Então, além de xamã, ela é taróloga, artista plástica e terapeuta holística, com grau master em xamanismo. É de Goiânia, faz parte da URI. Acho que talvez o Ricardo não conheça. A URI é uma ONG internacional de diálogo interreligioso. É Iniciativa das Religiões Unidas. É uma sigla em inglês. E em Araçatuba a gente tem uma proposta de organizar... peraí, minha mulher está falando que eu estou falando muito alto. Peraí, desculpa. De organizar essa ONG aqui em Araçatuba, e a Isabel faz parte lá em Brasília e já caminha há algum tempo. Bom, ela também tem um trabalho no Brasil e na Áustria e mantém contato com povos guaranis e povos nativos do Canadá e de outras partes, de outras regiões da América também, né? Bom, vou deixar um pouquinho para você, Isabel. Conclui um pouquinho aí essas colocações que eu fiz para a gente ir caminhando. Boa noite. Obrigada a todos, né, pelo convite. Obrigada, Francisco. Muito, muito bom também, igual como o Ricardo aí falou, eu também sou iniciante nessa história de live, mas fico muito feliz de poder participar, principalmente com a presença do Ricardo Terena, né, uma honra, né, e todos os outros. Como o Francisco falou, eu trabalho com xamanismo, né, fiz uma formação, e dentro da URI eu tenho um círculo de cooperação que se chama Caminhos da Terra, e Caminhos da Terra foi um nome que veio através da sauna sagrada, de todo um ritual que a gente fez, e o nosso objetivo, né, como Caminhos da Terra, é resgatar a dignidade de todos os povos, todos os seres do planeta, né? Porque com a visão xamânica a gente entende que todos os seres têm a mesma importância diante do grande mistério, né? Sejam os seres humanos, animais, seres povo nuvem, povo pedra, e todos os povos têm a mesma importância, né? Então, para mim é uma honra poder participar. E, enfim, é isso. Muito obrigada. Ok, eu que agradeço. Francisco, continuar a introdução das pessoas, então vou interromper um pouquinho para dar boa noite aqui para a Djanir. A Djanir é lá de Alagoas, boa noite, está em todas as lives. Djanir, boa noite aí. Nelson Messias, lá de Registro. Nelson, seja muito bem-vindo. Maria Amélia Trindade, tá, boa noite a todos e deseja um ótimo debate. Maria, o debate é entre todos. Mandem também as suas perguntas, suas questões e participem também aqui do debate. Agora eu vou sair e vou para o backstage para o Francisco poder continuar as apresentações. Então eu vou falar um pouquinho de um grande companheiro, um grande amigo meu, o Czesław, que é um teólogo polonês, ex-padre, marido da querida Maria, que não pôde hoje estar presente aqui na live, mas ela tem participado. O Czesław é teólogo, tem um caminho dentro da teologia da libertação, comunidades eclesiais de base, é coordenador das comunidades eclesiais de base da Diocese de Araçatuba. Tá? E seja bem-vindo, Czesław. Se você quiser concluir, colocar mais alguma coisa, e espero que o
o Sivaldo já tenha chegado. Pode falar, Ceslau. Boa noite para todos, prazer estar novamente com vocês, especialmente com o pessoal novo. Eu sou polonês, estou 40 anos no Brasil e tento participar em todos os movimentos, especialmente que une todos os povos, as culturas, né, em torno de um só objetivo, de buscar a justiça, a verdade e a vida plena para todos. Né? Bom debate para todos nós. Obrigado, Ceslau. Então, agora chegou o Sivaldo, que é o nosso entrevistado de hoje. Vou falar rapidamente de o Sivaldo é sacerdote de banda, é presidente da Associação Juntos Somos Mais Fortes, é uma associação de religiões de matriz afro, e que luta pelas questões da raça negra, da religiosidade africana e da participação popular. Ele tem também um caminho muito importante em termos de participação em várias frentes aí das questões de reflexão política, de participação popular. O Sivaldo é um grande companheiro que já está conosco já há algum tempo, e hoje a gente vai... as perguntas vão ser dirigidas à questão da religiosidade afro e da participação desse movimento, dessa associação que se chama Juntos Somos Mais Fortes. Só para concluir, nós fizemos aqui em Araçatuba, o ano passado, um momento muito importante, que foi as Águas de Araçatuba, onde aproximadamente 300 a 400 pessoas, a maioria umbandistas, paramentados, fizeram uma caminhada aqui no centro de Araçatuba para falar e refletir sobre a importância da preservação do aquífero Guarani e das águas na nossa região. Essa foi uma das... Minha mulher está dizendo que eu estou falando muito alto. Essa foi uma das participações mais importantes, tá? Então, Sivaldo, a palavra está com você. Introduz um pouquinho para a gente começar as perguntas, por favor. Ok, boa noite, Francisco, Ricardo Godoy, Maria Elizabeth, Isabel, Ceslau, né? Reverendo Paulo, é um prazer imenso estar aqui com vocês, né? Francisco, Ceslau, aí a Beth, a gente já somos parceirinhos aí nas lutas, né? De defesa de igualdade racial, de liberdade religiosa, né? Eu tenho o costume de dizer que nós falamos a mesma língua, né? É um prazer imenso agora estar conhecendo aqui por live o Ricardo Godoy, a Isabel Cristina, e estamos aí. Ok. Bom, então, eu vou começar agora com um questionamento para o Sivaldo em relação às regiões de matriz africana. Sivaldo, as regiões de matriz africana, na realidade, muitas vezes, muita gente pensa assim, é uma religião que se distancia de uma espiritualidade, porque vai por um caminho, muitas vezes, que leva a caminhos de buscar situações humanas que não são de paz e de amor. Eu queria que você falasse um pouco disso. As religiões de matriz africana são demoníacas? Religiões de matriz africana, né, jamais, né, teve vínculo ou foi, né, de relações satânicas,
práticas demoníacas. Eu acho que não existe, né, essa situação. Foi criada uma situação lá no passado, né, porque tudo, né, lá no passado, na escravidão, tudo que era do negro era ruim, né? Então o negro escolheu, naquela época, qual que era a religião que mais tinha negro? Era religiões de matriz africana. Então, para os brancos, aquilo lá era o quê? Era coisa do demônio, né? Não era. Isso foi levando com os tempos aí e ficou gravado, né? Ficou gravado aí na comunidade isso aí. Ô, Sivaldo, mas o Exu não é o capeta? Não. Francisco, Exu ele tem duas etnias dentro do candomblé e dentro da Umbanda. Dentro da Umbanda ele é uma entidade e dentro do candomblé, né, ele é um orixá, também como outras divindades. O Exu, ele é muito comparado, às vezes, aí as pessoas falam, olha, o Exu, ele é uma entidade demoníaca, aquela coisa toda, mas o que acontece? O Exu, ele é uma das entidades que mais convive com o ser humano sobre a Terra. Ele está 24 horas, o Exu é aquela entidade que bebe, que fuma, que dança, que é alegre, né? A gente tem costume de dizer que o Exu, ele é mesmo brasileiro, né? Porque ele gosta de tudo, né? De dança, de alegria, de ver as pessoas comendo, bebendo, fazendo festa, né? Então, por isso, às vezes tem essa coisa aí, mas não tem nada a ver com demônio, não. Ok. Então, gente, eu tenho várias perguntas aqui na minha cabeça, mas eu gostaria de que vocês também questionassem e a gente começasse a conversar um pouquinho sobre esse caminho e esse jeito de expressar o sagrado, que é o jeito do povo negro, que é tão importante como qualquer outro caminho de espiritualidade. Então, por favor, sim, claro, quem quiser pode fazer outras perguntas para o... Vocês estão me ouvindo? Oi? Sim. Tá. Bom, é o seguinte. Vou tirar aqui, parece que deu interferência. Acontece que dentro das aldeias... Fala, Ricardo. Vocês estão me ouvindo? Dá para me ouvir Eu bem? estou. Beleza. Acontece que vendo o Sivaldo falar referente às crenças, o tema desse mês agora foi o racismo, né? Então, pegando carona com esse tema, assim como eu sofri muito por ter vindo estudar, minha mãe optou por me trazer para a cidade, para mim poder ter uma condição de estudo, na qual eu agradeço imensamente. É uma coisa que eu mesmo tendo uma dificuldade muito grande, no caso eu e mais duas irmãs, a gente sofreu preconceito na cidade exatamente por gostar de colares, por gostar de pulseiras, a gente gostar desses adereços, né? Aí eu pergunto para o Sivaldo, no caso, nós dentro das aldeias, nós acreditamos no espiritismo, que são os nossos antepassados. Por exemplo, eu creio que agora eu estou conversando com você, eu sou uma pessoa que estou buscando o meu estudo agora, né? Depois de 45 anos, após conseguir formar minha filha, né? Transcendeu um filho meu, mas isso aí é vontade do nosso Criador. Mas, assim, no caso, eu estou buscando o meu ideal, tudo. Então, às vezes, né, a gente... acredito muito que eu estou falando com vocês através da minha avó, que ela não me abandona. Então, seria mesmo tipo de preconceito que vocês têm, porque se eu tiver uma conversa dessa, nós estamos falando de religião, tá? Não estamos, como que fala?
Eu não estou dizendo que são todas, tá? Mas algumas religiões não aceitam esse tipo de conversa que nós estamos tendo aqui sobre espírito, sobre a minha avó está aqui do meu lado, tá? Não sei se vocês não vão enxergar, mas ela está aqui. E aí acontece o seguinte, dentro da aldeia, nós respeitamos muito, e eu percebo que aqui, na cidade, a gente sofre esse tipo de preconceito. É assim também com a pergunta do Francisco, como ele já perguntou, o Exu não é o capeta e tal, então, na verdade, você sofre também esse tipo de preconceito, falando de religião, não de cores, não de pele. Tá. É bacana a pergunta. Ricardo, as religiões de matrizes africana, eu acredito que é a religião que mais sofre preconceito religioso. Porque as pessoas não conhecem, né? Então, determinadas religiões, né? Elas escutam o ministro religioso deles, né? As pessoas se espelham, né, nos seus ministros religiosos, e os ministros religiosos vieram por anos e anos dizendo, olha, aquela religião ali, porque eles apontavam a religião, falavam, olha, aquela religião ali é coisa do demônio. Tudo aquilo ali é coisa do demônio. E o preconceito, ele veio também aí crescendo muito por pessoas, tá, que se dizem ser das religiões de matriz africana, eles não eram das religiões de matriz africana, montavam alguma coisa lá e começavam a fazer loucuras. E essas pessoas que assistiam essas loucuras das religiões de matriz africana, dessas pessoas que não eram das religiões, essas pessoas iam para as igrejas aí, para as outras religiões, e diziam, olha, lá é uma loucura mesmo, lá é coisa dos demônios, né? Então, o que acontece? Eu tenho o costume de dizer que todas essas pessoas que foram dar testemunhos em igrejas, falando de religiões de matriz africana, falando de Umbanda, Candomblé, que passou por isso, ela não estava em um determinado templo religioso de Umbanda e Candomblé de verdade. Porque o Candomblé e a Umbanda, ele mais nada prega o amor, né? E eu não posso, falando de preconceito religioso, Ricardo, eu não posso acreditar numa religião que prega ódio, né? Porque eu acho que religião é para pregar amor, e quando você prega ódio, você pode perguntar assim, Pai Sivaldo, mas como que é pregar ódio? Porque quando eu falo para os meus seguidores que outras religiões são ruins, eu estou fazendo com que essas pessoas peguem ódio por aquilo, né? Então, eu não posso acreditar em religiões que pregam ódio. Pessoal, um minutinho. Viu, Ricardo? Deixa o seu microfone mutado enquanto você não estiver falando, porque senão ele dá interferência aqui. Tá bom, então. Aí fica ele cor de rosa. Ele mutado é cor de rosa, né? Porque eu muto. Isso. Agora pode continuar, Sivaldo, desculpa. Você entendeu, Ricardo? Então, as religiões, elas vêm sofrendo muito, e quando nós fundamos aí em Araçatuba e região, a Associação Juntos Somos Mais Forte, foi para dizer para as pessoas que religiões de matriz africana, Umbanda, Candomblé, Jurema, outras etnias, elas jamais foram satânicas, essas loucuras que as pessoas falam, entendeu? Então, por causa de repente, uma minoria faz aquele transtorno todo com o nome Umbanda e Candomblé. Bom, para Isabel, nós temos aqui a felicidade hoje de estar em contato com 3 caminhos diferentes e que tem sido chamado de espiritualidade nativa. Né? Espiritualidade nativa, nasce espontaneamente
um grupo de pessoas que vive um caminho primitivo, mas um caminho primitivo no bom sentido. O caminho primitivo, para mim, é o caminho mais ligado à natureza. Quanto mais primitivo é um grupo, mais vinculado à natureza. Existem energias, existem forças importantes, né? E essas religiões de espiritualidade nativa têm uma sensibilidade maior de conexão com essas forças, né? Então, eu gostaria que você conversasse um pouquinho com o Sivaldo sobre as forças da natureza. O seu caminho também é muito importante para o seu caminho. No Encontro das Águas, eu fiz uma colocação que não existe orixá sem verde, sem mata, sem água, né? Sem natureza. E eu sei que você tem esse caminho. Então, converse um pouquinho, coloca algumas questões nesse sentido para o Sivaldo. Uhum. Eu entendo, quando o Ricardo fala sobre a questão do preconceito, e o Sivaldo também, como todo brasileiro, né, quase todos os brasileiros, eu também fui criada na religião católica, mas logo pré-adolescente, eu já era curiosa, já via muita coisa, como o Ricardo falou, o contato com os espíritos, né, eu já via, já ouvia, então tinha muita confusão, e graças a Deus eu tenho uma família maravilhosa, meus pais me acompanharam, e eu fui buscar conhecimento, fui ler, fui estudar, e fui para a religião kardecista, fui estudar, fazer os cursos lá, e aí conheci depois a Umbanda, que é maravilhosa, o Candomblé, que eu tenho o maior respeito, é uma honra de poder ter participado de alguns momentos, mas o meu coração sempre pulsou com os povos nativos, os povos originários, com os índios. Então, eu fui buscar esse caminho na Universidade Holística da Paz, da Unipaz em Brasília, e aí, fazendo a formação em terapia holística, veio a formação em xamanismo, que veio digamos, um final de semana de xamanismo, e aí eu falei, bom, agora eu achei minha tribo, é isso que eu quero, porque é o caminho de ouvir o coração, é o caminho de sentir o coração, é o caminho de estar presente consigo mesmo, né? Então, e quando eu estou num templo do Candomblé, eu sinto isso, e quando eu estou também no Centro de Umbanda, eu também sinto isso. O nosso grupo aqui o Caminhos da Terra, nós temos uma mãe de santo da Umbanda, nós temos uma amiga que é evangélica, nós temos uma amiga que é católica, no ano passado a gente teve a oportunidade de trazer alguns guerreiros Funiô, que são maravilhosos também, e a gente fez uma roda de cura, uma conversa dentro do centro de Umbanda, né, levando uma amiga católica, levando uma amiga falando sobre o sagrado feminino, eu falei sobre xamanismo, e, enfim, foi maravilhoso. Então, eu acho que, assim, o que existe de preconceito, na verdade, é a velha e boa ignorância das pessoas, né? Do julgar antes de sentir, né? Eu sempre procuro falar para as pessoas, para de pensar, tentar entender por aqui, a gente tem que sentir no coração, né? Então, ontem a gente teve uma reunião do nosso grupo e a gente estava justamente falando sobre essa questão do racismo, dos preconceitos e valores, e toda a situação que a gente está vivendo nesse momento, né? Da questão de como lidar com tudo isso, né? A nível prático. E eu falo, bom, a nível prático eu sou como o beija-flor apagando o incêndio, né? Eu vou trabalhando aos pouquinhos, individualmente, nas rodas de cura com grupos maiores, e agora com essa oportunidade de poder falar para mais pessoas, né? Então, assim, eu não sei, assim, ter uma pergunta para o Sivaldo, para o Ricardo, não sei, mas mais é concordar com eles, agradecer pela presença deles, e é isso, a gente sofre preconceito, né? Porque as pessoas não ouvem o coração, né? E as pessoas, quer dizer, essa história de Umbanda com o diabo, essa coisa toda, quer dizer, isso é uma história muito antiga, quem estuda a história das religiões já fala isso, lá da Wicca, lá atrás, quando a igreja veio, né? E fez tudo que fez, né? Então, está no inconsciente coletivo. E aí acho que a nossa função, como buscando pacificar isso nesse momento, em todos os sentidos, né? A gente não entende por que existe preconceito se nós somos todos iguais, né? Então, é levar isso para as pessoas de alguma forma. É estar aberto para ouvir, aberto para sentir, e aberto para se entregar ao conhecimento do outro também, né? Para aprender, né?
Então, é essa troca que é o que eu procuro passar para frente aí, né? Então, é isso. Tá. Obrigada. O Francisco, posso fazer uma pergunta para a Isabel? Eu não estou ouvindo o Francisco, mas vamos lá. Está me ouvindo aí, Isabel? Tá. Pois, Isabel, na sua visão, tá? Na sua visão aí, como você entende sobre uma disputa de fiéis em todas as religiões? Porque hoje nós percebemos que em todas as religiões existe assim uma disputa, realmente quem tem mais fiel, eu tenho que fazer loucuras para trazer fiel para a minha religião. Como que você vê esse mundo? Antes da resposta da Isabel, está mutada aqui, já vamos desmontar ela, né? Eu queria só estar passando aqui, né, pedindo a todos, né? Estamos com uma audiência bacana aqui, chegamos à metade da nossa live, já com 31 minutos. Pedir para que todos que estão assistindo agora compartilhem, chamem os amigos para participarem, mandar suas perguntas. Já tem uma pergunta aqui na sequência, aqui, até se der tempo eu gostaria de comentá-la, mas a pergunta da Djanir, né, depois para você estar comentando aí, Sivaldo, ela diz o seguinte: eu queria fazer uma pergunta ao Sivaldo. Quando eu vivia na igreja evangélica, eu sempre fui disciplinado. Disciplinado quer dizer receber castigo, né? Porque não fazia acepção de religião, eu visitava todos. Queria saber por que muitos pastores não permitem que seus fiéis falem com umbanda, candomblé, se a Bíblia nos manda pregar o evangelho a toda criatura da terra. A Valquíria manda uma boa noite aqui e pede a sua bênção. E agora vamos passar aqui para a Cristina poder responder a seu questionamento, Sivaldo. Então, eu vejo essa competição, digamos assim, né? Muito mais em função, infelizmente, desculpa a todas as religiões, mas em função do dinheiro e do poder, do que em função da religiosidade, da espiritualidade, né? Então, porque eu acredito que a espiritualidade, né, eu aprendi isso na minha vida, como o xamanismo, né, os povos originários, é o primeiro religare, a conexão direta com a espiritualidade, né? Então, e aí, nesse caminho, eu honro todas as tradições, né? Então, eu vejo isso com uma certa tristeza, mas busco compreender isso, né? Pelo vazio das pessoas que estão em busca de soluções miraculosas, né? E muitos lugares oferecem esse tipo de soluções, né? E aí vem toda essa confusão. E aí eu percebo que as pessoas ficam muito perdidas nisso, né? Então, eu acredito que seja isso. Não sei se todos vão concordar comigo. Quando eu era criança, eu percebia, porque eu fui católico também, e eu percebia que as pessoas que iam para qualquer religião, elas iam em busca de Deus e em busca da fé. Hoje, as pessoas vão em busca de resolver os seus problemas e elas vão em busca também da prosperidade. E se vê hoje falar dentro das religiões muito mais em prosperidade do que no próprio Deus, no Criador, ou da forma lá da fé que a pessoa se expressa. Eu não consigo escutar o Francisco. Agora consegue? Agora eu consigo. Está ouvindo agora? Estou. Tá, então deixa eu colocar uma coisa importante, né? A gente foi pelo caminho da reflexão e da luta contra o racismo, contra o preconceito, a discriminação. E a verdade, o termo mais correto é racismo religioso. Né? E então eu gostaria agora de colocar a palavra para a Beth. A Beth tem um caminho importante na luta contra a discriminação, na luta pela valorização das etnias,
para a Beth conversar um pouquinho, falar um pouquinho da experiência dela e questionar alguma coisa com o Sivaldo, porque o Sivaldo, além de ser pai de santo, sacerdote de Umbanda, ele também é líder de uma associação que luta contra a discriminação, né? E a Beth está presente nesse caminho, né? Então, Beth, fala um pouquinho da sua experiência e questiona um pouquinho aí, nesse caminho, o Sivaldo. Obrigada. Vocês estão me escutando? Estão me escutando? Perfeitamente, pode falar. Boa noite a todos. Um beijão, Sivaldo, que eu tô com saudade. Ricardo, tô amando, tá, gente? Novamente aí num caminho junto, tá? Dessa coisa que faz parte de nós. Isabel, muito prazer em conhecer uma pessoa assim que tem essa mente aberta e essas descobertas, viu? Francisco e todos, dentro do Compir, eu quero falar desse ponto de vista mais cívico, mais legal. Lógico que a gente sofre tudo isso porque somos um produto do meio, né? Então, a maior parte das cabeças é de acordo com o que, né, é achatado ali, né? Infelizmente, a cultura cristã, basicamente 2.500 anos para cá, ela teve uma força e negou a forma como se falava de espiritualidade, de ancestralidade. Inclusive, dia 7 foi um dia de se homenagear todos os nossos ancestrais, né? Tá, mas voltando para essa coisa assim que eu faço questão de estar batendo, é o respeito no sentido do direito, que cada um tem de ser livre para rezar da forma que quiser, acreditar da forma que quiser. E quando eu falo desse direito, eu cobro políticas públicas que respeitem esse valor cultural, que é um bem, né, inestimável, tá? Então, eu friso a questão de todos têm o direito de ter seu templo, tá? Que não haja essa disparidade entre religiões que há, né? Não preciso nem citar nomes, um é demais, outro tem que ser escondido, né? E nós temos que provocar, sim, essa fala, principalmente quando eu aponto o negro falando mal de sua ancestralidade, tá? Mas por conta da ignorância, né? Falar que as nossas entidades e orixás negros são capetas, são isso, são aquilo. Não, não é isso. Isso é uma agressão. E essa agressão fere demais as pessoas, o que vem deixar sequelas como essas guerras que a gente tem por conta de religião, esse desamor, esse ódio. Então, é uma questão, assim, para mim, muito, muito que eu priorizo, essa questão de lutar por esse respeito, é acabar com esse preconceito e é buscar, sim, esses direitos, sabe? Da gente ser livre para rezar como quiser, de ter o nosso templo, de andar paramentado, sem ser discriminado. Se uma criança é filha de uma religião de matriz africana e ela for com a cabecinha dela coberta, ela ser protegida lá para os coleguinhas não fazerem bullying, ou até mexer com ela fisicamente. Então, a gente tem que ver esse lado objetivo também, não apenas esse lado subjetivo do sentimento pela religião, mas o objetivo, sabe? E tornar concretamente esse direito para garantir essa liberdade, né? Que, aliás, a liberdade e o amor é uma das duas leis mais lindas, divinas, e que as pessoas não praticam, tá? E, assim, quanto ao Sivaldo, que a gente tem aí uma caminhada se encontrando, eu quero que o Sivaldo também, e ele tem feito isso e faça cada vez mais, realmente também está agindo dessa forma, cobrar objetivamente, como nas águas de Oxalá, o exemplo que o Francisco citou, e a gente estava junto, ele foi nas delegacias, falou com o comandante da região, e a gente teve lá a presença deles, garantindo a tranquilidade do evento, e com a busca do Sivaldo, que foi muito corajoso, isso inédito na região. Ok, gente. Não vou tomar todo o tempo. Não. Caiu aqui. Mas vocês ouviram? Ouviram? Me ouviram?
Oi, está me ouvindo, Sivaldo? Voltei, tô aqui, tô ouvindo. Você chegou a ouvir o que a Beth disse ou não? Eu acho que só o finalzinho que eu não ouvi, Beth. Tá, então eu repito para você, assim, que eu quero que você nunca deixe de priorizar também esse lado do direito para a liberdade religiosa, que a gente precisa realmente vivenciar isso, como você fez nos Águas de Oxalá, né, ou melhor, no Encontro das Águas, que você foi no comandante da região, foi lá na Polícia Civil, foi na Guarda Municipal, né? E a gente teve uma resposta positiva para isso, porque a gente teve lá a presença deles garantindo a tranquilidade do evento. E foi muito interessante, Beth, pelo seguinte, o que eu vou falar agora é bem chato, mas é uma realidade, né? As religiões de matriz africana sofreram muito preconceito, principalmente nos órgãos públicos, com policiais civil, policiais militares, em prefeituras, porque quando você chegava lá, falava, eu quero tirar uma licença aqui, né, algo aí para mim atuar minha fé, né? E ali era uma dificuldade terrível, né? E o trabalho da associação aí foi bacana, porque nós mostramos também para os órgãos públicos que a religião de Umbanda e Candomblé, ela não tem nenhuma diferença com a Igreja Católica e nem com igrejas evangélicas e outras religiões. Porque eu penso assim, Beth, principalmente órgãos públicos, precisa entender que precisa ter uma igualdade dentro das religiões, né? Então não adianta facilitar para um e deixar difícil para o outro. Por quê? Porque existe o preconceito, né? Então é complicado, mas nós, como você disse aí, é complicado, mas nós já estamos vencendo. Isso é muito bom aí em Araçatuba e região. Com certeza. E deixa eu colocar uma questão importante, que eu vejo, e a Beth falou, né? Cada um tem o direito de orar, de entrar em contato com o sagrado da forma como a sua cultura propõe. E mais que isso, né? Aqui, dessa participando dessa live, a Isabel tiveram uma experiência, uma celebração ecumênica ou de diálogo interreligioso dentro de uma igreja cristã, que é a igreja anglicana, com sacerdotes da Umbanda e do Candomblé. Então, nesse momento, e o que eu vi lá, eu que organizei, a princípio eu propus esse encontro, e alguns companheiros da Igreja Católica, das comunidades eclesiais de base, não tinham nunca participado desse tipo de proposta. E eles ficaram muito encantados com o que aconteceu. Então, a Igreja Católica, a tradição católica, tem um jeito de entrar em contato com o sagrado. É muito importante para essa história dessa pessoa. E a religião negra também tem. E um pode aprender. Por exemplo, os negros oram com o corpo, com a dança, com a expressão corporal. E naquele momento, lá dentro da igreja anglicana, muitos católicos fizeram coreografias de dança dentro de uma intenção de espiritualidade, de uma intenção de sacralidade. Então, cada um aprende com o outro. Não só a questão da tolerância, mas a questão também de aprender com o outro. Eu aprendo a me conectar e a buscar o sagrado com uma pessoa xamânica, com um índio, com a tradição lá dos pajés. Eu entro em contato com as religiões de matriz africana, eu entro em contato com outras religiões cristãs, né? A igreja luterana tem
hinos lindos, maravilhosos. Então, essa conexão e esse encontro gera aproximação entre as pessoas, gera encontro, gera troca. Isso é essa a intenção do movimento de diálogo interreligioso, principalmente nesse sentido. E, Isabel, uma das nossas propostas é vincular a tolerância religiosa ou o encontro religioso com a construção da paz. Então, muitas pessoas que talvez não tenham um caminho de crença, mas têm um caminho de construção da paz, também são convidados a participar do nosso caminho, né? Eu acho que isso é uma coisa muito importante. Eu vejo que a construção da paz... Eu vou te interromper um pouquinho, Francisco. Nós estamos chegando agora no nosso quarto final. É quarto final, mas ainda tem bastante papo aí pela frente. Pedir novamente que quem está assistindo, compartilhe, chame os amigos. O Atapapo tem lives aqui de segunda, terça, quarta e quinta. Na segunda-feira, Povo do Campo, Campo do Povo. Na terça-feira, Saúdes em Tempo de Pandemia com o Dr. Rodolfo. Uma análise bem acurada em relação à situação do Covid no Brasil, no mundo e principalmente aqui na região de Araçatuba. E na quarta-feira, análise de conjuntura, eu com o professor Jefferson Pecori, mais convidados. E na quinta-feira, saúde, espiritualidade humana. E pedir para você, Francisco, puder já adiantar um pouco, passar aí a voz para o Ceslau, senão não vai dar tempo do Ceslau estar fazendo aí o comentário dele e conversando com o Sivaldo. Ceslau, você que tem uma experiência de ter sido sacerdote católico, de ser um teólogo e que vem da Europa, né? Que é uma tradição um pouquinho diferente da nossa. Fala um pouquinho da sua experiência. Eu, como jovem na Polônia, entrei no seminário missionário do Verbo Divino e numa das matérias estudada era missiologia. E professor da missiologia que trabalhou na Indonésia, na Papua Nova Guiné, também passou pela África. Então, ele passou para nós este espírito de diálogo, de respeito, de convivência pacífica, harmoniosa com outras religiões. Então, dentro do seminário da instituição, nós tivemos esta experiência muito positiva. E depois, quando veio para o Brasil, há 40 anos atrás, já me envolvi neste trabalho de diálogo, de ecumenismo e de colaboração com outras religiões. Últimos 7 anos do meu sacerdote, eu trabalhei na Amazônia, no Pará, na divisa com Pará com o Amazonas. E lá tive contato com indígenas, com o povo Vai-Vai e Escaliana. E lá na aldeia Mapuá, né, tinha mais ou menos 650 famílias, né? A maioria era protestante, era da Igreja Batista, mas mais ou menos 30, 40 famílias se consideraram católicas. Então, eu, todo ano, depois da Páscoa, na época da cheia, pude visitar estas famílias. E outros também, que não tinham religião nenhuma, também participaram dos nossos encontros. E a casa paroquial, e como também era costume na diocese, né, também apoiava outros índios, né, e os povos da origem afro, porque a região de Oriximiná tinha vários grupos, né, quilombolas, que quando na época da escravidão fugiram os escravos da região de Santarém e se refugiaram lá no Alto Nhamundá e Rio Tapajós, né? E região de Oriximiná. E nós temos até hoje, né, várias comunidades afro que praticam a sua religiosidade da origem dos seus pais. Então, é muito importante. Depois, quando deixei sacerdócio, virei professor.
E também minha grande preocupação era para pregar a paz, a responsabilidade, corresponsabilidade e respeito pelas outras religiões. Porque a religião não faz gente nem pior nem melhor. O que é importante, a pessoa tem respeito pela religiosidade do outro. Porque religião, prática religiosa, as rezas, é questão da consciência de cada um. Então, pelo menos o que se espera de um ser humano, que ele respeita a intimidade e a consciência religiosa de cada um. E na escola eu participei de vários debates como professor de filosofia, de história, né, que você tem oportunidade para trabalhar estes temas, né, transversais, que é problema da religião. Né? Então, é muito importante, né, nós aprender, conhecer a religião do outro e ensinar, né, respeitar eles. Né? Porque o que eu sei não é tudo. Porque a riqueza está na comunhão de todas as religiões. E mais importante, quando nós unimos nossas forças, né, nós somos fortes. Então, todo este movimento que o irmão nosso, Sivaldo, está fazendo, a Beth e o próprio o Francisco, o Frei, o reverendo, né, e todas as pessoas de boa vontade que procuram unir nossas forças. Porque é importante construir a vida melhor para todos nesta casa comum. Né? Então, como já falei, a casa paroquial, salão paroquial lá de Faro, que é uma cidade mais antiga da região da Amazônia, porque hoje tem quase 270 anos, né? Como comarca. Naquela época era cidade importante, apesar que hoje é pequena porque está fora da rota do rio Amazonas, fica no rio Nhamundá. Então, era casa de passagem. Todos os índios que passaram, que ia procurar o atendimento médico ou para fazer negócio, né, tinham casa aberta e abrigo lá para todos. Era casa comum, casa de todos. Né? Então, esta minha experiência lá no Pará, que eu acho fabuloso. O que eu aprendi lá, convivendo com os índios, com ribeirinhos, né, com quilombolas, né, que isso não tem preço. Né? É uma melhor faculdade que eu fiz, realmente é aquela trabalhando como missionário lá na região amazônica. Não estou ouvindo. Não consigo ouvir o Francisco. Não, agora não está ouvindo? Não, agora estou ouvindo. Agora estou. A experiência do Ceslau traz uma riqueza muito grande. Né? E agora a gente tem que ir para o momento final. Cada um vai falar um pouquinho, vai se despedir. Deixa eu só colocar uma coisa. Semana que vem vai ser entrevistado o Sirley, da doutrina espírita, juntamente com uma outra pessoa que ele vai trazer, eu não anotei o nome, é uma pessoa que tem uma cultura dentro da doutrina espírita muito grande, então ele vai ser entrevistado. Na outra semana é a Salete, da URI, que vai falar sobre a iniciativa das Religiões Unidas, e na outra, dia 30, vai ser a Isabel, que vai falar sobre o xamanismo, tá? Então, a agenda desse mês é essa, ok? Então, agora, cada um vai falar um pouquinho, se despedir, falar e acrescentar um pouco daquilo que nós vivemos e experienciamos hoje. Por favor. Pode começar. Eu vou furar a fila um pouquinho, eu vou começar a minha própria despedida aqui, né? Porque aí eu já vou para o backstage para colocar que só cabem pessoas aqui, né? Então, eu tenho que sair, aí eu estou fazendo troca-troca com o Ceslau, né? E, então, agradecer aí a presença de todos. Não vou embora ainda, que tenho certeza que as considerações finais vão ser muito importantes. E só para passar esse recado,
Então, temos lives aqui no WhatsApp de segunda a quinta-feira, sempre às 8 horas, por vezes varia um pouco o horário, como ontem começou às 19h30. E todos esses vídeos, todas essas conversas, existem também documentários e outros vídeos também no nosso canal no YouTube. Procura lá no YouTube, o canal está com o meu nome ainda, canal do Reverendo Paulo, canal Reverendo Paulo, mas é o WhatsApp. E agradecer a todos, agradecer a presença aqui do Ricardo. Quero muito depois ter o contato do Ricardo para a gente bater um papo. Da Isabel também, né? Os demais todos eu tenho contato, a gente conversa sempre, e principalmente que esse é um momento, agora assim, não é uma propaganda nem nada, mas nós temos no PSOL agora uma equipe trabalhando o programa de governo, e uma equipe não, diversas equipes, e entre elas a questão do meio ambiente. Eu gostaria muito de estar ouvindo vocês em relação a essa situação. Muito obrigado a todos, uma boa noite e até segunda-feira. Um notinho, Paulo. Ok. Francisco, deixa eu só fazer uma pergunta para o Ricardo rápido. Fala. O Ricardo, me responde uma coisa, curiosidade mesmo. Qual é a religião de raiz do povo indígena? Ricardo, você responde e já finaliza com o seu fechamento, por favor. Ok. Tem até muita especulação sobre isso, mas nós acreditamos 100% no espiritismo, nós somos espíritos. Quem acredita em espírito, tem que ser espírito. E dentro desse espiritismo, vocês têm alguma ligação com entidades de Umbanda? Dentro da aldeia é liberado, mas tivemos um problema há pouco tempo, só para resumir, que o tempo está acabando, com uma outra religião que nós fizemos abertura dentro da aldeia e tivemos um certo problema, porque a pessoa responsável por vamos dizer, um templo, né? Ela começou a falar mal do próprio espiritismo, que os nossos antepassados não vivenciam com a gente, não, aí deu problema, mas é bem isso. Temos problema também. E esse debate foi muito produtivo e exatamente a gente vai ter mais tempo para estar falando sobre isso. Obrigado. Um grande abraço a todos, Isabel, Cesal. Muito oportuno as colocações do Cesal. Eu achei que ele foi de uma grandeza impressionante de estar falando sobre cada um respeitar a religião do próximo. Eu penso da mesma forma. Um abraço a todos. Fica para Isabel. Isabel, chama aprendi que se tiver. Isso traz coisas boas. Isabel, e fica para todos. Vamos deixar a Isabel, então, fazer as colocações finais, por favor. Infelizmente, eu não consegui ouvir o que você falou por último, Ricardo. O som ficou... Mas... Não, é que eu estava como você mexe com o xamanismo e vem mais ou menos na mesma sequência de um velho guerreiro amigo meu, é uma espécie de meditação positiva. Rausch. Como a gente já está finalizando, então acho que eu só devo agradecer, honrar tudo que foi dito, parabenizar a todos pela força, né, por estarem nesse caminho, e que a gente possa falar mais, porque eu acho que o caminho dessa questão das políticas públicas, para, de certa forma, tirar esse preconceito das pessoas, é educar, né? A questão, porque a gente tem preconceito com aquilo que a gente não conhece. Então, é falar mais, conversar mais, apresentar mais, né? Explicar mais, porque quando as pessoas conhecem, elas deixam medo de lado e deixam o preconceito, né? Então, arro para todos, que a paz fique dentro de cada um de nós. Obrigada. Beth? Por me convidar. Eu ganhei bastante essa noite e estou à disposição, tá? Boa noite para todos. E vamos ter algumas novidades por aí breve, viu? A respeito das religiões de matriz africana. Aguardem. Boa noite a todos e muito obrigada, tá? Ok. Ceslau?
conversa, conhecer o Ricardo Terena, que me lembrou 7 anos da minha belíssima experiência junto com povos indígenas lá do Pará, e também de contato com comunidades afro, né? E acho que é importante que nós temos que combater qualquer tipo de fundamentalismo. Fundamentalismo religioso, fanatismo político, porque toda unificação, o pensamento único, sempre é perigoso. E o que no Brasil estamos entrando nesta reta muito perigosa, que cada um, ou pelo menos alguns grupos, se acham únicos sábios, única autoridade que pode falar e pode impor sua opinião, suas ideias para todo o povo. Temos que aprender a ter coração grande, porque no coração grande, humilde, cabe toda a religião. E respeito pela cada pessoa, cada religião, cada pensamento é fundamental, né? Porque o grande mestre de todos os mestres, o próprio Cristo que ensina, eu vim para que todos tenham vida e abundância. É isso que vale. Lutar para que todos tenham vida, né? e mais liberdade, como Isabel e a Beth falaram, né? É fundamental. Lutar pela liberdade, pela democracia, e ensinar e respeitar a vida de todos, né? Temos que cuidar da nossa casa comum, como diz o Papa Francisco, né? Cuidar da nossa casa comum é fundamental. É o compromisso de cada um, em nome da religião que cada um carrega no coração. Obrigado a todos. Obrigado. Sivaldo. O Ricardo, a Beth, Isabel, Ceslau, foi muito importante, né, essa live, esse bate-papo, né, que eu acredito que são iniciativas, né, que precisamos ter muito mais outras aí, tá? Estou à disposição, a associação está à disposição também, para o que for, tá bom? Boa noite a todos e um carinho imenso aí por vocês. Boa noite, Sivaldo. Muito obrigado. Boa noite, axé, amém, e Deus abençoe a todos. Axé.